A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a audiência do De Frente Podcast. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar sobre a palavra de Deus. Mais uma vez nós vamos desenvolver temas importantes para o crescimento dos ouvintes. Hoje estou bastante feliz, estou rodeado de amigos aqui à mesa, desde o âncora do programa, nosso amigo pastor Gustavo. Também estou à minha direita, nosso irmão Wesley, à minha esquerda, nosso irmão Dr. Marcelo. Estou muito feliz hoje por estar aqui e hoje nós vamos compartilhar sobre o tema a importância da pregação. Nós sabemos que para que a igreja, para que o corpo de Cristo, para que os membros da igreja, eles possam crescer de forma saudável, é preciso uma boa pregação e por isso nós vamos compartilhar, vamos discorrer um pouco sobre o assunto da importância da pregação. Para falar sobre isso, está conosco aqui hoje, como disse, nosso irmão Wesley. Nosso irmão Wesley, ele vem de São Paulo. Wesley Garcês vem de São Paulo, ele é bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nosso irmão Wesley também é professor de teologia, é ministro e expositor do Evangelho. Wesley congrega na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 7, em São Paulo. Quem preside o setor 7 é o pastor Jeremias Borges. O pastor local é o pastor Ricardo, da congregação Cosmopolita. Wesley, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Fique à vontade para agradecer, para fazer suas considerações iniciais. Eu sou eternamente grato por esse momento a qual o Senhor tem nos proporcionado para falar sobre um tema muito relevante nos nossos dias atuais. Eu creio que iremos contribuir com esse tema para a edificação do corpo de Cristo, para que vidas também possam ser alcançadas e tenham uma noção um pouco maior sobre a pregação bíblica. Desde já, eu agradeço também ao nosso pastor Gustavo, né? Que também nos concedeu essa oportunidade de estar aqui, juntamente com o nosso irmão diácono Rafael e o nosso amigo Marcelo Rosa, né? Que conhecemos de longa data. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Acredito que vai ser uma conversa muito boa. Também conosco, nosso irmão, Dr. Marcelo. Marcelo vem de Campinas, ele é diácono na Igreja Assembleia de Deus do Parque das Nações, Sumaré. Isso, né, Marcelo? O pastor é o pastor Abacuque Nascimento Pimentel. O Marcelo, ele tem formação em Direito, é bacharel em Direito pela Universidade Paulista. O Marcelo é advogado inscrito na subseção de Campinas. O Marcelo também é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade Unitar. Também tem pós-graduação em Performance Advocatícia pela Faculdade Unitar. Também tem mestrado em Ciência Criminológica Florense pela Universidade de La Impresa, Montevidéu, Uruguai, e está doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires, Argentina. Nosso irmão Marcelo também é judeu ortodoxo. Tô brincando, ele não é judeu, não. Marcelo, fique à vontade aí, pode agradecer, fazer considerações iniciais. Obrigado, Rafa. Para mim é uma alegria muito grande, né? Primeiro em revê-los, né? Já há algum tempo a gente tem marcado esse encontro, né? E aprove Deus preparar isso aqui desse modo e hoje. Eu, entre amigos, né, fico muito mais tranquilo, né? Aleluia. Apesar que a exposição aí da palavra vou deixar para vocês, né? Que eu os invejo nesse sentido. Vocês sabem disso. Agradecer a Deus, né, primeiramente.
pastor Gustavo, que tem nos recebido aqui nesse lindo e maravilhoso estúdio. Eu espero aí para quem vai acompanhar essa live que seja um momento produtivo aí, sobretudo de aprendizado na palavra. Aleluia. Glória a Deus por isso. Bom, vamos iniciar aqui. Conversar com o nosso irmão Wesley. Nós temos um tema, a importância da pregação. E quando nós pensamos nisso, nós, obviamente, estamos falando da pregação bíblica. A pregação que é fidedigna, é fiel ao texto bíblico. Então, nosso irmão Wesley, fique à vontade, pode comentar de forma inicial algum ponto interessante de onde você quer começar sobre a importância da pregação na vida da Igreja de Jesus. É um tema muito relevante, né? Importante para que a gente possa observá-lo. E a primeira questão que a gente levanta quando observamos essa questão da mensagem bíblica, né? Como que a gente identifica uma mensagem bíblica, o porquê a mensagem bíblica ela é tão importante para a igreja da atualidade. E aí a gente começa a pensar da seguinte forma, que a pregação bíblica ela é uma abordagem da Bíblia, né, do próprio texto, em que a palavra de Deus ela norteia, né, todo o raciocínio do pregador. E aí, quando nós olhamos para dentro do texto sagrado, nós vemos que isso, de fato, é um costume, tanto da tradição judaica, que veio por meio da sinagoga, por intermédio dos judeus ali, que abriam a lei diante do povo, quanto também nós olhamos ali por Esdra, né, no capítulo 8 de Neemias. E eu queria deixar esse capítulo 8 como referência para que a gente possa iniciar essa nossa discussão. Capítulo 8, versículo 8 de Neemias, que diz assim: E ler o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia o que lendo se entendesse. De fato, aqui eles tinham como base a lei, e por essa lei eles decidiram ensinar o povo, ia lendo esse livro e explicando para que o povo pudesse entender. Então a pregação bíblica, ela parte do princípio do texto sagrado, como base da prédica. E o segundo ponto que nós podemos abordar é que dentro desse contexto da pregação bíblica, existe na homilética, né, alguns sermões, divididos entre o sermão textual, o sermão temático e o sermão expositivo, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Amém. Doutor Marcelo, o quão o senhor considera, debaixo do tema que nós estamos, importante a pregação para a vida da igreja e o quão é importante que o pregador ele se atenha ao que a Bíblia de fato está dizendo e não ao que a Bíblia não está falando, para que a igreja possa crescer de forma saudável? Exato, Rafael. O tema, eu acho que ele tem bastante relevância, porque, inclusive, né, se a gente partir do próprio texto que o Wesley leu, eu achei uma sugestão, né, que ele deu acerca do pontapé inicial aí. O versículo 8, ele termina, né, de uma forma muito interessante, em que, bom, o povo de Israel, o contexto, né, estava imerso dentro de uma situação totalmente deplorável, e vem, né, Esdras e Neemias ali nesse período com a pregação da palavra, e o interessante é que o povo tinha se distanciado, né? E nesse versículo 8, o final dele diz o texto que o povo entendia, né, fazendo com que lesse e entendia. Veja bem, a tarefa da igreja é a tarefa da grande comissão, de pregar o evangelho. E o evangelho, a pregação do evangelho, ela tem um recorte, ela tem um potencial de transformação social. E era mais nesse recorte que eu queria trazer
né, essa minha visão, inclusive pelo próprio campo de atuação, acerca da importância. Porque muitas das vezes o que acontece, Rafa e Wesley, a pessoa que ela está ali com o microfone, ela não tem talvez ela não tenha a ideia da dimensão da responsabilidade e do impacto, né, que aquilo em que ela vai dizer vai gerar nas pessoas. Então eu acho que nós, como igreja, em razão dessa grande comissão, em razão dessa tarefa, porque a qualidade da pregação ela está intimamente ligada à qualidade do próprio rebanho, né, e a qualidade do rebanho, a qualidade do exercício, né, dessa missão. Então nós temos que nos voltar a entender quais são os pressupostos, quais são os requisitos para uma pregação bíblica genuína que atenda àquilo que o texto realmente ele pretende, ele quer dizer, para que a pregação ela tenha a sua eficiência e ela possa trazer os seus efeitos, surtir ali o fruto que é a transformação das vidas, né, a salvação das almas. Maravilha. Sobre o texto que o Wesley leu, você até que destacou bem a parte final sobre eles entenderem. Aqui no texto hebraico original, aquela palavra usada ali é bin, que significa discernir, compreender. Significa, então, que eles tinham, eles compreendiam, eles entendiam de fato o que estava sendo pregado. Eu acho que esse também pode ser um problema, que pode prejudicar na importância da pregação. Tanto a desatenção do público que ouve aquele que prega, quanto o despreparo daquele que prega no tocante a uma linguagem simples para que o seu público possa compreender de fato. No texto que nós lemos, nós vimos que essa preocupação existia. Neemias ele não abre e Esdras não vai lendo e não está preocupado. Se a gente ler o contexto, a gente vai ver que ele enviava pessoas de casa em casa para expor pequenas porções do texto, explicar, e aquelas pessoas só iam para a próxima família quando aquela família visitada chegasse à compreensão de fato do que o texto estava dizendo. Então o texto que o Wesley usa, ele termina dessa forma, que eles entendiam o que estava sendo dito nas escrituras sagradas. Você enxerga como? Você acredita que os nossos pregadores atuais, eles estão preocupados com a compreensão da igreja? Porque se a igreja não compreende, ela não consegue ser alcançada pela mensagem entregue do pregador. Como você entende, Wesley? Hernandes Dias Lopes, num livro chamado Pregação Expositiva, ele fez uma observação de que os pastores e os pregadores, eles, em vez de dar um alimento sólido para o rebanho, ele tem dado sopa rala. E o que isso significa na nossa linguagem evangelical? É que o tempo, muitas das vezes, né, ele se dedicar, de se aprofundar dentro do próprio texto, né, ele acaba deixando, né, esse tempo, né? Talvez por muitos afazeres, se preocupar muitas das vezes com uma obra e esquece de ir até ao campo e extrair as riquezas insondáveis que está dentro das escrituras sagradas. E, consequentemente, nós vemos dentro da própria igreja, por esse analfabetismo bíblico, uma tendência a não querer ouvir muito sobre as escrituras sagradas. E o que é interessante é ver que, dentro desse livro do Hernandes Dias Lopes, Pregação Expositiva, ele fala sobre o crescimento da igreja, né? Qual que é a característica de uma igreja que cresce? Porque hoje tem uma ideia muito sobre pragmatismo, né? Aquilo que dá certo, né? Vamos fazer aquilo que dá certo. E muitas das vezes em detrimento do que realmente o nosso Deus ele exige. Ele exige pregadores que preguem a sua palavra, que estejam disposto a pagar um preço. E aí, entrando nesse ponto
sobre o sermão bíblico, uma igreja que de fato coloca a Sagrada Escritura no seu lugar, nós podemos falar sobre a supremacia das Escrituras, é uma igreja que cresce. Uma igreja que cresce com pessoas que conhecem ao Senhor Jesus. Eu queria deixar um texto aqui sobre a racionalidade da fé, né? E, consequentemente, onde tem uma pregação bíblica acompanhada de espiritualidade, também tem pessoas com o coração convertido ao Senhor Jesus. 2 Pedro, no seu capítulo... 1 Pedro, capítulo 3, no seu versículo 15, vai falar um pouco sobre qual deve ser a posição do cristão em relação às Sagradas Escrituras. 1 Pedro, capítulo 3, versos 15. Diz assim, o texto. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que está em vós. Então, esse texto aqui é uma resposta, porque a partir do momento que estamos diante de uma igreja, eles estão ali para nos ouvir. E ali a gente santificando o Senhor nosso coração, tendo a palavra de Deus como base, como regra de fé, né, servindo ao Senhor com devoção, consequentemente, nós iremos dar razão à nossa fé. Falarmos ela com coerência, né, com razão, né? Amém. Amém. Marcelo, mesma coisa que eu comentei com o Wesley aqui. Eu conheço pessoas, por exemplo, que dizem assim: ah, mas é o fulano lá que vai pregar e, poxa vida, não tem uma boa mensagem, uma boa explicação. Às vezes a linguagem não é uma linguagem que a pessoa compreende o que ele está falando. Às vezes o pregador ele prega por algum tempo e termina e quase ninguém entendeu 40%, 50% e ele falou 100%. Então, você acha que existe esse problema, essa preocupação? É importante para a pregação o pregador ele analisar o seu público e falar de uma forma que o seu público possa compreendê-lo. Para, mais uma vez, o texto. Eles entendiam o que estava sendo lido. Então, para que a pregação seja eficaz, o público precisa entender o que está sendo pregado. Essa abordagem, inclusive com o complemento da sua pergunta, eu acho bastante interessante. Eu me lembrei da época, né, da minha graduação, de uma matéria que a gente tinha, que era comunicação e expressão. Essa matéria, justamente, ela tratava acerca desse assunto, que quando você vai comunicar ao público, você tem que entender qual é o público, né? Se é um público mais com uma língua... Entender qual que é o tipo de linguajar ou o tipo de entendimento que aquele público tem ali. Que você está diante dele. Agora, o que eu ressalto, né, e talvez essa seja a minha maior preocupação, seja em relação à responsabilidade do orador ou da pessoa que está fazendo a prédica, né? Assim, com base na palavra, porque nós entendemos que quem tem o poder ali do convencimento a instrumentalidade é do Espírito, mas pela ferramenta da palavra, né, sendo transmitida pela boca do pregador. Então, assim, exigir-se também uma erudição do pregador, eu acho que é algo muito excessivo, porque eu acredito que os irmãos também têm, os irmãos conhecem, né, eu sei que os irmãos conhecem, que existem pessoas extremamente simples, mas que quando vai fazer a exposição, o Wesley conheceu, o Raimundo, por exemplo, ele não sabia, nosso irmão Raimundo, ele não sabia ler e escrever. Então, quando ele ia pregar, ele pregava com uma graça. Por quê? Porque justamente ele entendia isso, né? Então, era uma questão de espiritualidade, com moralidade, né? E essa questão da responsabilidade. Veja bem, eu me recordo também que o Wesley, na época e aí eu vou citar um exemplo, na época da trabalho dele, confeccionar ali o trabalho de conclusão de curso dele, né, eu fui fazer a revisão ortográfica para ele.
E eu tive o prazer de ter contato com o trabalho, que foi muito bem escrito, até recomendo, né? Não sei se tem divulgação na internet, a publicação desse trabalho. E qual foi o exemplo que o Wesley colocou? O Wesley trata justamente desse tempo. E qual foi o exemplo que o Wesley colocou no trabalho dele? Tem uma reportagem, essa reportagem é bem conhecida, de um pastor, né? Não tinha tanto conhecimento, mas é a questão da moralidade, a questão da espiritualidade que eu coloquei. Esse pastor era um pastor, né? Vamos dizer assim, de não tanto conhecimento. E o que ele fez? Segundo ele tinha uma igreja lá, uma igreja autônoma, e segundo ele, havia um mandamento, ele percebeu esse mandamento divino através do texto de Oséias, capítulo 3, dizendo que era para ele adulterar com uma pessoa lá, uma membra da igreja dele, e aquilo ali foi aceito, e aí esse entrevistador, esse repórter, ele foi fazer essa entrevista com ele. E aí ele apresentou o texto de Oséias, né? Eu até vou replicar o texto aqui. O Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Mas ele lia adultera, como se fosse um mandamento impositivo. E aí o entrevistador, é até uma questão de chacota, falou, não, mas aqui não é adultera com ela, tá escrito adúltera, tem um acento. Então existe essa diferenciação. O senhor fez e a entrevista nesse sentido. O senhor fez uma interpretação errada do texto. Então, o que eu quero destacar é justamente isso. Em razão do poder, porque olha o que aconteceu. Esse pastor teve esse relacionamento extraconjugal, então todo mundo aceitava isso aí naquele contexto religioso, mas por conta dessa questão do transcendente, né, houve essa aceitação. Então, a responsabilidade de quem está por trás do microfone não é uma questão de conhecimento. O conhecimento ele vai ajudar, ele vai potencializar isso. Mas não é só isso, porque eu trouxe dois exemplos. Um exemplo de uma pessoa idônea e o outro exemplo de uma pessoa que não era tão idônea assim. Né? Então, eu acho que principalmente em razão do impacto, do poder que a palavra tem, o pregador ele tem que ter esse senso de responsabilidade de desenvolver isso. Então, eu acho que essa é a maior preocupação que a gente tem que ter. Maravilha. Belo exemplo. Wesley, pra gente não ficar com pontas soltas aqui, você comentou que existem, pelo menos aí, de forma mais habituais aí, de forma mais conhecidas, 3 modelos para que o pregador ele possa expor o texto bíblico. Você falou da pregação temática, a pregação textual e a pregação expositiva. Você tem preferência por algum desses modelos? Qual modelo desses você acha que é mais importante, ou mais fácil, ou mais fiel ao texto? É mais fácil no sentido de que os ouvintes compreendam o que o pregador está falando. E se você quiser também destacar alguma diferença entre elas, fica à vontade. Essa questão do temático, né, do textual expositivo, quando nós começamos a observar e a profundo sobre esse tema, sobre essas questões, entendemos assim que esses recursos é dado muitas das vezes ao pregador. O pregador ele olha para esse recurso e vai se identificar de acordo ali com a sua forma de entender as escrituras, né? Tem uma pessoa que ela vai pegar o texto de João 3,16, vai ver lá que Deus amou o mundo, né? E aí ele vai colocar um tema na sua pregação. Deus, ele amou o mundo. Ele vai pegar outros textos, faz uma sistematização, sistematização do texto em si, coloca um tema e assim vai abordando, né, de acordo assim com o que ela entendeu do texto. Só um minuto. Então essa é a pregação temática. É a pregação forma temática. Ela está concentrada em um tema. Concentrada em um tema específico. Seria isso. Então ela não se concentra exatamente em um texto específico. Ou ela na se epígrafe do concentra texto. Em um tema. Por exemplo, o pregador ele fala assim: bom, hoje eu gostaria de pregar sobre a justiça de Deus. Ele não tem um texto.
Ele tem o tema que ele tem vontade de pregar, e no caso ele vai desenvolver com pequenas porções separadas da Bíblia, seria isso? Exatamente. Ele vai, pega uma chave bíblica e assim ele consegue versículos que falam a respeito do tema. Entendi. E o que é interessante a gente observar, né, nessa questão do sermão temático é que quando se faz esse trabalho de um sermão temático, o pregador ele tem a opção de ele andar em toda a Bíblia, né? Ela pode ir no Antigo Testamento, vai no Novo Testamento. Onde ele encontrar um versículo texto com esse tema, ele vai e usa o versículo para reforçar assim o argumento do tema, né? O tema específico. E aí a segunda questão é o sermão textual, né? Ele se baseia exatamente no texto, e do texto ele tira ali as riquezas insondáveis da Sagrada Escritura e não sai daquele texto. E existe o sermão expositivo, que eu admiro bastante também. Que aí ele pega a perícope, ele analisa todo o contexto ali da passagem, né? Eu vou dar um exemplo, né? Se por acaso pegarmos um versículo e analisarmos ele sem olhar o contexto, nós corremos um grande risco de cometer alguns erros. Vou dar um exemplo aqui no Salmo 137, por exemplo. Se a gente olhar a última parte do texto, a gente vai reforçar uma ideia. O versículo 9, Salmo 137, versículo 9. Feliz é aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Se um novo convertido ou qualquer outra pessoa que nunca teve contato com a hermenêutica ou com a interpretação da Sagrada Escritura pegar um texto desse, ele vai reforçar a ideia que pode matar uma criança. E isso vai gerar felicidade. Então, qual é a ideia inicial do leitor da Sagrada Escritura em relação ao texto, ao sermão temático? Ele precisa olhar todo o contexto, né? O contexto da Sagrada Escritura para não cometer um erro, né? E acaba cometendo um erro grave. Aí você vem aqui no contexto. O Salmo 137, o versículo 7, vamos ler o versículo 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque dizia: arrasai até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz é aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Então aqui tinha uns judeus falando que sobre uma retribuição, porque os babilônicos... Eles estavam cativos aí, né? Estavam cativos e no momento do cativeiro pegavam os seus filhos dos judeus, e tacavam numa pedra. E aí ele dentro desse contexto, ele fala de uma retribuição. Uma retribuição. Então, se nós não tomarmos cuidado em relação à interpretação da Escritura, a observar essa questão do contexto da passagem, a gente corremos um grande risco de cometer esses erros graves, né? Amém. A gente já vai voltar a falar sobre isso. Marcelo, sobre esses 3 modelos de pregação, a pregação temática, onde ela não brota, a sua ideia principal não brota do texto lido, mas sim do desejo do pregador. Desejo, por exemplo, o pregador, já usei um exemplo, vou usar outro. O pregador fala assim: bom, hoje eu queria falar sobre a salvação pela graça. Ele não leu um texto e ele quer expor aquele texto. Aí ele vai reunir algumas pequenas porções. Aí, como o Wesley disse, o sermão textual, que ele já se baseia em um texto, em uma porção um pouco menor, é isso que vai fazer a diferença para o sermão expositivo se concentra numa porção maior de versículos. No seu modo de compreender, você acha que alguns desses modelos são mais fáceis para a importância da comunicação, no caso?
para que a pessoa, o ouvinte, ele entenda melhor o que a pessoa, o que o pregador quer passar? Ou você acha que não, se o pregador ele tiver uma habilidade legal, ele consegue transmitir de uma forma interessante qualquer um desses pontos, atentando ao exemplo que você deu, a observar o texto com calma para não acabar pregando algo, falando algo, usando um texto separadamente, que não foi analisado corretamente, como no caso do irmão que você falou da reportagem. Então, assim, você acha que existe algum desses modelos que contribuem mais para a importância da pregação, no caso, o ouvinte que recebe a mensagem, ou você acha que dá para que o pregador, o orador, ele consiga trabalhar independente desse modelo? Então, Rafael, eu tenho assim, claro, com certeza absoluta, eu volto a dizer aquilo que eu já disse, né? São regras de comunicação e expressão. Então, o pregador, o ministro da palavra, aquela pessoa que está incumbida ali, ele tem que necessariamente analisar o tipo de público em que ele transmitirá a palavra e a partir disso ele fazer a escolha de qual tipo de exposição ele vai fazer. Então, a eficiência, eu creio que ela está intimamente ligada, né, primeiro, a uma boa interpretação do texto, né, daquilo, ou da mensagem que ele vai pregar, em que ele vai transmitir, e a análise também do público. O pregador com uma maior habilidade, o transmissor da palavra com uma maior habilidade, é claro, né, que ele vai conseguir transitar de uma maneira mais fácil, né, por qualquer um aí das capitulações aí do tipo de mensagem, né? Ou o tipo de sermão, né? O tipo de sermão em que ele vai pregar. Agora, o iniciante, vamos lá, se a gente estivesse tratando com um iniciante, ou se a gente fosse dar uma dica aqui de comunicação e expressão para alguém que está ouvindo, né? Eu acho que ele se fizer essa análise antes, com certeza ele vai se sentir mais seguro, né, na exposição da mensagem e isso vai dar um leque de possibilidades maior na eficiência. Agora, se fosse fazer uma repreensão ou acender aí um sinal, um ponto de interrogação, eu faria questão de apontar justamente isso que o Wesley falou e a respeito do exemplo que você citou no final da sua pergunta. Acerca da compreensão correta do texto, tá? Então vamos lá, a Bíblia, ela utiliza alguns gêneros literários, né? Sim. E a Bíblia também, ela está recheada de figuras de linguagem, né? Sim. Então eu acredito que um entendimento básico ali do funcionamento dos mecanismos de linguagem, ele vai auxiliar, vai ser uma ferramenta a mais na mão do transmissor da palavra, do pregador. E aí eu queria citar aqui alguns pequenos exemplos que eu separei aqui de figura de linguagem, né? Fica à vontade. Então, quando se trata de figura de linguagem, a gente tem que pensar no seguinte sentido, que aquele texto, ele não está comunicando de forma literal aquilo que está escrito, né? E aí a gente tem alguns gêneros dentro disso. O primeiro dele, que eu citei aqui, separei como exemplo em alguns versículos, é o eufemismo, né? A ideia do eufemismo é ele reduzir ou suavizar a expressão. Então, por exemplo, ali em Atos capítulo 7, em que Estevão ele está sendo apedrejado, primeiro Mártir, né? E no versículo 60, nós vamos ver lá que depois de sofrer o apedrejamento, que era a sentença ali sobre ele, a Bíblia vai dizer, né, que tendo dito que ele vê os céus abertos, né, e tal, e tendo dito isso, ele adormeceu. Ele adormeceu, ele dormiu e depois ele acordou. Não, aquilo ali é uma figura de linguagem. Ele morreu, ele faleceu. Então nós entendemos pelo contexto que essa parte final do texto ali, do versículo 60, em que diz que ele adormeceu, ele morreu. O que é isso? É um eufemismo, é uma suavização daquela expressão que é muito forte. Deixa eu só cortar você rapidinho. Pode. Muito interessante. Eu sou estudante, eu estou estudando bacharel em teologia na nossa sede, né? Na nossa igreja sede. E isso é importante, sabe por quê? Porque tem uma moça na nossa sala que ela sempre acreditou
que a pessoa que morre, ela não morre, ela dorme no sono da alma, que é um pensamento teológico considerado pelos pentecostais mais tradicionais uma heresia, tá? É um pensamento ligado mais a algumas seitas de que não, a pessoa não morreu, ou a alma não está consciente, não está viva, ela está dormindo. Aí, os pontos que ela usou é o que você está dizendo. Os eufemismos que a Bíblia usa. Ah, não, mas a Bíblia não disse aqui morreu, disse dormiu. A Bíblia diz lá, no caso, como você falou, o caso de Estevão, adormeceu. Então, a não compreensão de que a Bíblia trata, nesse ponto, eufemismo, faz com que ela acredite em um ponto complexo e difícil, porque a teologia, ela é um quebra-cabeça. Tá? Então, eu sempre digo isso. Quando eu vou analisar um ponto para ser defendido teologicamente, eu sempre vou para as outras matérias teológicas. Por quê? Porque é um quebra-cabeça. Você começa montando, parece que está certo. Só que lá no final, uma peça não vai encaixar, porque está errado. Então, assim, às vezes está certo aqui, mas quando você vai reunir com as outras matérias, com o caráter de Deus, você vê que não dá, tá errado. No caso, no sono da alma, a gente vai ter muito problema se defender o sono da alma. Pelo menos no meu ponto teológico, eu não acredito nisso. Então, parte essa interpretação errada, nesse caso dela não entender que a Bíblia está usando um eufemismo para diminuir o impacto, para não dizer, ó, ele morreu. Aí a Bíblia diz, ele adormeceu. Pode continuar. Então, Rafa, é boa observação a sua, né? Inclusive trazendo uma aplicação prática para isso que nós estamos falando aqui, que a não compreensão dos gêneros literários pode trazer uma distorção da palavra, né? E aí o desenvolvimento de uma heresia. Né? O desenvolvimento de uma heresia, a gente sabe as consequências. Então, por isso, eu creio, né, que nós, como intérpretes ortodoxos da palavra, né, e talvez aí a contribuição dessa entrevista, dessa live hoje, seja justamente nesse sentido, né, para quem está começando não cair, porque não deixa de ser ali um ponto escorregadio, né, que às vezes o simples ele pode de repente ele se enveredar por esse caminho. Então, e você citou um exemplo muito claro em que doutrinas supostamente bíblicas, elas são baseadas com base em uma interpretação errada por não entender, ou por outros motivos também, que a gente não sabe, mas a não entender corretamente a aplicação do texto, né? Então, esse aí foi um bom exemplo, a sua abordagem. Dentro dessa questão de gênero literário, eu trouxe aqui também o exemplo da hipérbole, né? Por exemplo, João capítulo 21, quando João escreve o evangelho dele, no versículo 25, ele vai dizer lá no finalzinho que acerca de tudo aquilo que Jesus tinha feito, se fosse escrever aquilo, nem o mundo não caberia a quantidade de liso. Será que é justamente isso? Não. Ele tá utilizando ali uma figura de linguagem, uma hipérbole, então ele está dando uma conotação expressiva, ou, né, de alguma forma, mais aumentando, exagerando aquilo que ele queria transmitir, aquilo que ele queria falar. Outra figura de linguagem também muito utilizada, que a gente vê com recorrência na Bíblia, é acerca da metáfora. E é outro ponto escorregadio também, que às vezes muitas pessoas, elas, na interpretação do texto, elas acabam ali né, trazendo algum tipo de complicação. Principalmente no de Apocalipse, né? Você vê que... Apocalipse, em especial, ele tem uma outra... Literário ou não. Isso, ele tem uma outra conotação, né? Daí eu vou deixar pra vocês aí que... essa bola, mas o gênero ali é outro, mas tem alguma aplicação de metáfora. Mas o texto que eu separei aqui de metáfora é o texto de Mateus capítulo 5, versículo 13, né? Que é muito conhecido, né? Em que Jesus diz, olha, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Será que nós, se interpretasse de uma forma literal, será que eu sou um torrinho de sal? Não. Né? É uma metáfora, ele está usando uma situação ali, o sal, para dizer quais são
as potencialidades do sal e que essas potencialidades, de certa forma, elas são compartilhadas conosco, né? Com seus discípulos. Então, essa daí seria uma outra figura de linguagem, né? Uma outra figura de linguagem é a ironia, e aí eu já encerro, senão fica muito cansativo, né? É a ironia. Eu separei o texto aqui de 1 Reis, capítulo 18, versículo 27, em que houve ali o desafio dos profetas de Baal, de Elias em relação aos profetas de Baal, e quando Baal ele não respondia, Elias utilizava ali uma ironia. Olha, Baal é um deus, talvez ele esteja dormindo, grite mais alto, né? Então, essa também uma figura de linguagem ali utilizada. Então, basicamente, é isso. Eu creio que é necessário um aperfeiçoamento, é necessário o pregador, porque são situações que não tem uma complexidade, né? Uma complexidade de entendimento, né? Sim. Então, as pessoas mais simples, com base nessas explicações superficiais que nós estamos dando aqui, ela vai gerar nela a capacidade, né, de se autodeterminar dentro do texto, né? De fazer uma condução através do sermão, seja das 3 modalidades que ele for pregar, ele tem essas ferramentas para o auxiliar ali, o ajudar na exposição. Porque, repito, creio que essa tarefa ela traz uma responsabilidade muito grande e quem está com o microfone na mão tem que ter em mente essa responsabilidade. Então, deve sim se utilizar dessas ferramentas aí. Maravilha. Então, só recapitulando, a Bíblia ela tem um gênero literário e ela trabalha com algumas coisas que nós precisamos nos atentar. Como você falou, às vezes o texto está usando um eufemismo, que é a diminuição do impacto daquilo que a Bíblia de fato está dizendo. A Bíblia fala sobre hipérbole, que é um exagero, quando é usado um exagero. Eu lembrei de um texto que eu acredito que se encaixa bem também na questão da hipérbole, quando Jesus fala assim, se vocês tiverem fé, podem dizer para este monte passar para lá e lá para o lado de cá e o outro monte para cá. Você pode ter o tanto de fé que for. Se você parar na frente de um monte e mandar ele sair do lugar, ele não vai sair. Então assim, Jesus mentiu? Não. Jesus ele está usando uma figura de linguagem, uma hipérbole, para que os discípulos entendessem o quão importante é você desenvolver a sua fé, o quão poderosa é a fé. Né? Mas não que literalmente você vai ter poder de ficar movendo os montes de lugares, né? Geograficamente falando. Então, é justamente isso. Agora, dentro desse exemplo que você deu, eu faço a pergunta, né, para todo mundo: quantas pessoas vocês já não viram interpretando esse texto que você citou de maneira literal? Sim. Agora, e se esse texto fosse de maneira literal? A gente tinha uma confusão geológica na Terra, imagine. Porque eu não vou querer atravessar aquele monte para chegar na praia, o monte. Sai daqui e vai para lá para encurtar o meu caminho. Imagine se tiver 2 ou 3 dando ordem pro mesmo monte no mesmo momento. Gera confusão. Então... Um fala vai para lá, o outro fala vai para cá, o monte fala, ué, vai para onde é que eu vou, né? Então é preciso observar. Wesley, isso. Não vou perguntar, fica à vontade, desenvolve aí. Algum assunto. Eu tava pensando aqui sobre o pregador e a espiritualidade, né? Pregador e a espiritualidade. Tem perguntas chegando aí? Você vai me mandar aqui? Ah, tá aqui? Tá, eu vou tentar procurar enquanto o Wesley desenvolve. Pode ir. Eu tava pensando sobre a questão do pregador e a sua espiritualidade. Talvez alguém ao ouvir esse podcast ainda não seja cristão, pode estar se perguntando, mas qual que é a relevância das Escrituras Sagradas para com a minha vida? Jesus, no seu capítulo 6, ele levantou uma seguinte tese, né? Boa pergunta, hein? Ele falou, eu sou o pão da vida, né? Jesus, ele falou, eu sou o pão da vida. E aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, de maneira alguma poderá ter vida. E aí, no seu versículo 61, você vai entender... Eu vou fazer essa leitura aqui para capítulo 6, versículo 61, porque Jesus ele estava falando de um suposto canibalismo ali, né? Comer a sua carne, beber o seu sangue. Então muitos acabaram se escandalizando, né, com a fala de Jesus. Aí o versículo 60 diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram,
Duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e são vida. Então, o que Jesus ele começa a mostrar, o que estava por trás da sua palavra, né? O que está por trás da pregação bíblica, né? Jesus mesmo disse, né, que a carne para nada aproveita. As palavras que ele dizia são espírito e são vida. De repente, você vai lá no capítulo 8, versículo 31 de João, o texto vai dizer assim, ó: se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes verdadeiramente, sereis os meus discípulos. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, a pregação bíblica, ela parte do princípio de que Jesus, ele deixou espiritualidade por trás dessas palavras. Sim. E essas palavras podem produzir resultado no campo espiritual, porque são palavras de vida, são palavras de transformação. Sim. E aí, o texto que eu citei do versículo 31 de João, vai falar o que ela produz naqueles que aceitam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Torna essas pessoas discípulos. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E aí a gente começa a perceber também que a pregação bíblica sem espiritualidade é uma mensagem morta. Eu me lembro que uma parte da Hernandes Dias Lopes dizia na exposição das Escrituras, em seu livro, ele fazia a seguinte observação, que o cajado de Geazi não ressuscita mortos, fazendo uma alusão diretamente a uma pregação bíblica sem a sua devida espiritualidade, sem a pessoa ter Jesus como Senhor da sua vida. E isso acaba sendo um problema, né, para o cristianismo, porque John Wesley dizia, né, para que a gente pudesse colocar o nosso sermão no fogo, né? Taca o seu sermão no fogo, porque fazendo isso, pessoas também pegariam fogo por intermédio desse sermão. Então eu queria deixar isso aí como base aí para a gente iniciar uma nova linha de raciocínio. Maravilha, isso aí é muito importante. Imagine se Jesus estivesse falando, come da minha carne, né? Imagine se fosse literal, né? Você entendesse literalmente isso. Então a Bíblia, ela usa algumas figuras de linguagem, usa alguns termos que precisam ser interpretados corretamente. É importante entender que a Bíblia escrita, ela foi escrita há muito tempo atrás, ela foi escrita por um povo que tem a sua cultura. Então a gente precisa, né? A gente está em 2024. Aí eu olho para a Bíblia aqui, onde eu moro, e eu quero compreender a Bíblia da minha forma, de acordo com a minha realidade. Então, assim, eu preciso parar, olhar para o Oriente, voltar a algumas centenas de anos atrás, perceber o gênero literário. Eu preciso olhar para o texto com esses cuidados para que a minha interpretação ela seja de forma correta. Vou fazer a pergunta aqui. Tem uma pergunta no YouTube do Everaldo Silva. Ele pergunta assim, ó. Uma pergunta. As pregações são pelo Espírito Santo, ok? Aí ele complementa. Mas pode acontecer de um irmão se levantar e dizer que Cristo manda pregar em outro texto? Eu já vi isso acontecer. Assim, o pregador falar assim, ó, eu tava orando e Deus me deu eu preparei esse texto e agora Deus mudou o texto. Ou o pregador ele chega em um evento onde está estabelecido um tema. Eu tô aumentando a pergunta que ele fez aqui para o raciocínio ficar.
E ele diz assim, ó, eu sei que vocês têm um tema aí, tem um texto, só que Deus me deu outro tema, outro texto que não tem nada a ver com o que vocês estão trabalhando aí neste evento, mas eu preciso obedecer a Deus e eu vou pregar aqui o texto e o tema que Deus me deu. No caso, ele está dizendo que Deus deu a ele. Você acha que é coerente, faz sentido? Dá pra isso acontecer? Depende. Como você acha que funciona? A pregação, ela acontece pelo agente Espírito Santo que vai fazer com que a pessoa lá compreenda, ela se arrependa, vai alcançar ela. Mas o pregador, você acredita que ele pode dizer, ó, Deus mandou mudar a mensagem aqui, que eu preparei não é mais o que eu preparei, agora tem outra, vocês têm um tema, mas eu trouxe um outro tema aqui que Deus me deu. Marcelo, o que você acha sobre isso? Ô, Rafa, eu acredito que, assim, a explicação com o exemplo, ela ajuda muito a compreensão. Sim. Então, vamos lá. Eu creio, né, que o pregador, ele tem que estar preparado e Deus comunica com ele, né, antes a palavra para ser distribuída ao povo. Mas eu me recordo de uma situação muito peculiar, inclusive, né, quem era o pregador daquela noite era o meu pastor Abacuque. É um homem, né, acho que muitos dos ouvintes aí conhecem, um homem muito experimentado na palavra, de muito conhecimento, muito conhecido. E qual que era o contexto daquele dia? Era uma festividade de jovens no Jardim Conceição, na cidade de Sumaré. E o que era o Jardim Conceição? O Jardim Conceição era uma periferia, né? Era uma periferia. E nesse evento, né, que geralmente se faziam naquela época, 98, 99, né, esses eventos de congresso de mocidade, então eram 4 dias de festividade. Geralmente começava na quinta, terminava no domingo. E o pregador desse dia era o pastor Abacuque. Então o pastor da igreja, sabendo que viria um grande número de pessoas, então eles tinham desenvolvido um tema, a mocidade desenvolvido um tema, e sabia que ia dar um grande número de público. O que o pastor fez? Ele colocou um caminhão de som na porta da igreja, que era um bairro de uma situação muito precária, e aquilo ali lotou. Então virou ali na periferia o centro das atenções daquele dia. Então não tinha só ali os crentes. Muitas pessoas vinham para ver o evento. E lotou a rua, fechou, foi uma coisa maravilhosa. E justamente naquele dia o pastor Abacuque estava com a mensagem preparada. E ele mudou completamente ao chegar ali e ver aquele público, que é o importante. Ele viu e ele mudou a passagem. Eu lembro até hoje, faz muitos anos, isso aí foi em 99. Eu lembro até hoje. Ele mudou a passagem, ele pregou Mateus, capítulo 24, sobre as últimas coisas. A mensagem foi uma bênção que, no final, ali do apelo, precisou afastar as cadeiras da frente de tamanho era o número, eu falo isso e me arrepio o cabelo da careca. Tamanho era o número de pessoas que vieram à frente se rendendo a Cristo. Então, essa pergunta ela é muito pertinente. Sim, é claro, isso aí não exime a preparação do pregador. O pregador ele tem que estar sempre preparado e Deus comunica. Mas dentro desse contexto, a pergunta foi pertinente, que o pregador, ele tem que estar atento ali ao tipo de público que vai ouvir. E essa experiência foi uma experiência sobrenatural que eu tive a capacidade de compartilhar. Wesley. De fato, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, existe a maneira pela qual o Senhor trabalha e a sua multiforme sabedoria, né? Se o pregador ele tá com um texto para pregar esse texto e o Espírito Santo orientou o pregador a não pregar esse texto, eu acho que isso é louvável. Isso pode acontecer de fato. E o que acontece? Na medida que a gente também ouve a voz do Espírito Santo, sucessivamente, se o Espírito Santo decidiu mudar aquela pregação, aquela palavra inicial, tem o seu determinado objetivo, né? Para salvar, ou alguém tá precisando daquela determinada palavra. Porque Deus também não pode ser colocado numa forma, né? Hoje tem essa ideia, né? Que, porque existe
uma forma e essa forma tem que ser seguida, essa liturgia tem que ser seguida. E essa liturgia, muitas das vezes, tem prendido o Espírito Santo de Deus de agir no meio de nós, né? Talvez isso também seja uma resposta, né, para o que tem acontecido na nossa atualidade. De fato, eu concordo que o Espírito Santo, que Deus pode mudar, sim, a mensagem do pregador. Maravilha. Eu acompanho o pensamento de vocês. Eu acredito que o pregador, ele se preparou, ele tinha um texto, mas ele está sensível ao Espírito e ele consegue perceber coisas que os outros que estão no culto não estão percebendo. Então ele percebe, no seu caso, o Abacuque, ele percebeu que havia uma grande quantidade de pessoas que não eram cristãs. Então talvez o sermão que ele tinha era um sermão mais para a igreja. Exato. E que as pessoas que não são cristãos ia ficar olhando e falar, tipo, cuida aí. Entendeu? Tipo, não pregou para nós, pregou só para a igreja. Então ele, sensível ao Espírito, ele conseguiu fazer essa mudança e o Espírito Santo acabou honrando, né? E muitas almas se converteram. Mas eu acredito também que é preciso tomar cuidado. Claro. Sim. Porque eu já tive experiências de o pregador chegar, porque parece bonito isso daí. Parece. Tem pregador vaidoso Isso. que Deus nem mandou ele mudar a mensagem. Talvez ele prega a mesma mensagem que ele se preparou, mas ele diz para a igreja que ele tá mudando e que Deus tá dando para ele ali na hora. Talvez para ter uma receptividade melhor do culto, do público. Estratégia. Né? Estratégia. Entendeu? Exato, então, assim, existem... Aí, quando o pregador ele fala isso, eu dobro a atenção na mensagem. Porque daí eu quero ver se de fato Deus mandou ele mudar mesmo. Porque é perceptível. É perceptível. Quando Deus ele fala isso ao pregador, Deus ele se encarrega. Exato. O pregador ele pode ficar tranquilo. Porque se Deus mandou ele mudar a mensagem, ele pode abandonar o esboço e ficar em paz. Porque Deus vai falar na boca dele e vai haver resultado. Deus vai falar ao coração da sua igreja. É por isso que ele mudou a mensagem. Mas eu já vi pregadores, Deus mandou eu mudar a mensagem aqui. Não sai nada, meu irmão. O cara trocar o nome de Abraão por Moisés e texto fora de contexto, versículo mal interpretado, aí você fica tipo, Deus tá falando isso daí? Tipo, o texto não tá falando o que ele tá falando e ele colocou na conta de Deus, entendeu? Então eu acredito que tem esse problema da vaidade do pregador, talvez estratégia, como você falou, para a igreja olhar e falar, nossa, então quer dizer que agora a mensagem vai ser boa, porque agora Deus mandou ele mudar a mensagem. E na questão do tema também. Eu percebo que, por exemplo, eu sou pregador, prego de forma itinerante, congrego na nossa sede em Sorocaba, da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Campo de Sorocaba, pastor Osmar José da Silva, nosso primeiro vice-presidente, pastor Osmar Goulart, homens de Deus, pastores que eu tenho a alegria de ser submisso, de ser pastoreado por eles. Então, eu prego de forma itinerante e eu percebo em vários temas, de vários congressos, de eventos que eu já preguei, deles me chamarem depois e falar, rapaz, obrigado por você ter pregado no tema, porque a gente colocou a igreja em oração, em jejum, e nós ficamos meses orando e jejuando, e Deus de fato nos revelou esse tema, e você veio de forma sensível e respeitou o tema, e Deus falou com a igreja. Porque eles me dizem, porque hoje quase nenhum pregador prega no tema mais. A gente se prepara, a gente ora, a gente jejua e Deus mostra um tema pra gente. Aí o pregador vem aqui, que a gente chama, prega uma mensagem que não tem nada a ver com o que a gente orou, com o que a gente jejuou. E pelo resultado da mensagem, de não alcançar ninguém, de não ser satisfatório para aquelas pessoas que se prepararam tanto para aquele evento
e que envolveu muito custo de forma financeira, de toda a preparação. Aí o camarada vem, talvez pregou uma mensagem que ele já pregou 50 vezes, em tudo quanto é lugar ele prega aquela mesma mensagem. Então eu acho que isso é possível, Deus ele faz isso, ele é o dono da mensagem, ele é o dono do pregador, ele é o dono da igreja, ele é o dono de tudo. Mas existem pregadores também que fala que Deus mandou mudar, mas não mandou. Pregador que não tá nem aí pro tema, ele vai lá e prega qualquer mensagem que ele tem ali na hora, porque ele já tem a mensagem, então ele não precisa parar pra ler, pra observar, pra esboçar, ele já tem pronto. Então ele chega lá, escolhe uma mensagem que ele tem lá e prega. Então, assim, nesse paralelo que vocês têm a acrescentar sobre o que vocês disseram. Marcelo. Acho que o tempo já tá minando, né? Tem que ser rápido. Não, né? pode falar. É justamente isso, né, Rafael? Eu creio que... E a gente volta ao início da nossa conversa, né? Dessa live. Tudo isso, ela tá... Todos esses argumentos, todas essas exposições, elas estão fundamentadas em cima da responsabilidade, né? Da responsabilidade do pregador para com Deus, da mensagem que ele tem. Porque eu creio, e isso é notório, a oratória, a persuasão, ela tem poder de convencimento muito grande, né? Então, basicamente, se eu fosse resumir tudo isso, que nós estamos tratando aqui, era acerca da responsabilidade. Então, responsabilidade do pregador de vida com Deus, porque se o pregador tem vida com Deus, ele não vai extrapolar esses limites, né, pré-estabelecidos por Deus dentro da sua palavra. Então, ele vai saber se portar ali dentro da responsabilidade que ele tem na pregação da palavra. Wesley. De fato, como você observou muito bem, essa responsabilidade é dada por Deus, né, ao pregador, para que o pregador possa ser usado de uma maneira em que o nome de Deus seja glorificado. Porque hoje tem esses famosos profissionais da fé, né? Profissionais do púlpito, né? E os profissionais virou profissão, né? Virou profissão, então... Deixa no piloto automático. Exatamente. Vezes, né? Verdade. Então o Deus da obra tá em segundo plano. A vaidade dele se sobressai. A vaidade está acima. Então, o próprio Deus, ele disse: a minha glória não darei a ninguém. Não darei a ninguém. Então, é muito importante, vocês que estão participando desse podcast, viver na dependência de Deus. Viver na dependência de Deus. Buscar a orientação do Espírito Santo para que possamos fazer aquilo que Deus manda e não sermos mais aqueles que já perdeu a sensibilidade, né, espiritual. Perdeu a espiritualidade, já deixa o ministério no piloto automático. Eu tive uma experiência também. Contando experiência, eu termino. Não, fique em paz. Questão da responsabilidade, Rafael, o pregador... Vamos ficar aqui até umas 7 da noite. Em relação a essas dicas aí, né? Hoje, por conta da profissão, do excesso de trabalho, né? Eu, né, abandonei um pouco o âmbito da prédica, até porque a minha igreja também é um celeiro de... então eu não sei, é uma característica minha. Eu gosto mais de ouvir do que de falar, né? Então eu já fiquei assim, desde 8 horas até meia-noite numa sala de aula e ali sentindo prazer naquilo. Então eu prefiro ouvir. Então eu acabei abandonando um pouco essa questão. Mas vocês, o Rafa, tenho acompanhado o Rafa, o Wesley, né? E ainda estão nessa atividade que é muito louvável, que eu acho lindo, né? E eu queria compartilhar uma experiência, né, em relação a essa preparação, de que Deus, ele dá a mensagem, Rafa. Sim. Deus, e quando ele dá a mensagem, ele é o responsável, isso aí o pregador, ele pode ficar tranquilo. Ele é o responsável por trazer os frutos daquela mensagem. Uma vez, e essa experiência foi única, Deus, ele me revelou uma mensagem em João 5, né, acerca do paralítico de Betesda.
E eu orei naquela mensagem durante 70 dias e jejuei 70 noites. Acho que o Wesley estava, né, a gente compartilhou desse momento, desse culto junto. E aquilo ali foi algo sobrenatural. Sobrenatural. A igreja, ela tinha mais ou menos, acho que 350 pessoas, né, cabia lá na igreja. Então, foi uma transmissão de choro simultâneo. E aquilo que eu sentia, depois eu nunca mais consegui sentir. E aí eu volto no começo. O que é? A responsabilidade do pregador. Deus, ele continua sendo o mesmo. Aquela pregação de Pedro lá em Atos capítulo 3, que 3.000 pessoas se converteram, o mesmo poder disponível a Pedro está disponível ao Rafael, ao Wesley, a qualquer um. Basta a dedicação e a responsabilidade. Não ficou no passado. Não ficou no passado. Deus, nós estávamos falando sobre agora. isso, né? Sobre sensacionismo antes do início desse podcast. Sim. Então, a dica por essa talvez pequena experiência, mas sobrenatural, que eu nunca repeti, para quem está, para quem quer começar, para quem está nessa... É isso, responsabilidade. Se aplique, se dedique, que Deus, ele tem... Ele faz o fruto prosperar. E é bom você você participar de um culto desse, né? Eu tive uma experiência em particular em um culto. Meus irmãos, nunca aconteceu de novo. Assim, foi tão poderoso aquele culto que eu tenho plena convicção que dava pra ver. Assim, não sei se... Eu não consigo não consigo encontrar uma forma técnica para dizer isso, mas assim, a sensação que eu tinha, eu olhava para a igreja, é de que como se fosse uma neblina, sabe? Tivesse entrado dentro da igreja. Isso. E a visão não estava mais clara quando começou, mas a glória de Deus tomou a igreja de uma forma, isso nunca aconteceu mais, que eu olhava assim, eu tinha a sensação de que a igreja tinha sido tomada, não sei se tipo como uma nuvem, uma neblina, alguma coisa pairou naquele ambiente e foi sensacional. Nunca mais participei de um culto de ter uma experiência dessa forma. Então assim, é algo poderoso. As pessoas comprometidas mesmo com a glorificação da palavra e do nome de Deus faz uma diferença enorme. Pode falar, Wesley. Você vê essa pregação do nosso ilustre amigo Marcelo ficou marcado para a vida, né? Uma pregação que, de fato, ficou eternizada em nossa memória. E o que é interessante, que dentro desse contexto do pregador e Jesus Cristo confirmando a sua mensagem, você vê um texto aqui em Lucas capítulo 24 que fala a respeito daqueles discípulos nos 2 caminhos de Emaús. Quando você sente que Jesus Cristo está no meio da mensagem, o coração arde, né? O coração arde. E aí, o que acontece? Você vê também Jesus, ele se deparando com esses 2 discípulos e ele também levando em consideração a pregação bíblica. Que lá no capítulo 24, no seu versículo 25... Jesus, quando ele se apresentou diante dos discípulos do caminho de Emaús, ele disse: ó nécios e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E aí, o versículo 32, depois que Jesus já tinha desaparecido, eles disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E aí, no decorrer desse entendimento, você percebe que os discípulos entenderam essa necessidade de estar com Jesus para que o coração deles também ardesse, para que a palavra de Jesus se tornasse fogo em seus corações. Quando Pedro agora, no seu capítulo 4 de Atos, Pedro ele é interrogado, o texto sagrado diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a interrogar aqueles que haviam matado ao Senhor Jesus. Tipo, pediram para Pedro se calar. E Pedro, agora cheio do Espírito Santo, começa a confrontá-los, né? E aí no final do texto, o versículo 29, depois de eles
padecerem perseguição, serem proibidos de falar a respeito do nome do Senhor Jesus, eles fazem uma oração. E aí no versículo 29 do capítulo 4 de Atos, ele vai dizer assim: ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende as tuas mãos para curar e para que faça sinais e maravilhas pelo poderoso nome do Senhor Jesus. E aí, o versículo 31, Jesus responde. Responde à oração de Pedro. Que ele, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Então, o pregador, ele precisa ser cheio, precisa deixar arder o coração, ter a presença do Espírito Santo, para que haja transformação, para que haja convencimento. Maravilha. Deixa eu ler algumas coisas aqui do YouTube para não ficar devendo aqui. A Laís Freitas Oficial. Alguém conhece esse sobrenome aí? Essa aí tá te esperando em casa, hein, Rafa? Essa é a minha Eva do Éden. A Laís Freitas diz assim: creio que se tem um tema, deve ser seguido, pois foi orado pelo mesmo. Agora, se não tiver tema, creio que sim, que pode ser mudado, tá? Deixa eu ver mais um comentário aqui. O Tiago Santos diz assim: eu creio que, devido ao texto, deve-se pregar ao texto pelo qual ele se preparou. Mas o Espírito de Deus, devido ao ambiente, ele pode mudar, e se o pregador estiver sensível ao que Deus ordenar. Esse aí sabe do que tá falando, né? Esse Thiago Silva aí sabe, né, interessante, né, Thiaguinho? o que ele disse aqui, né? Exime o pregador, Ele fala, também, Thiago, né? O jargão dele não seja um calça frouxa. Ó, Daniel Abner, ele diz assim, ó, sobre o comentário dos pregadores que a gente estava comentando, ele falou: são os famosos pregadores preguiçosos. Ele diz: não leem, não oram e querem. Se preocupam só em lidar com a emoção. Isso aqui é interessante também. Exatamente. O Thiago tá falando que lembra da mensagem que vocês estão dizendo aí, dessa experiência. E o Daniel Abner, ele diz assim: o que acham dos pregadores, do despreparo dos pregadores hoje em dia? E os que mudam o texto porque a igreja tem menos gente do que ele imaginava. Então, ele deixou esse eu acho que esse comentário aí, Rafael, tá dentro da questão tá dentro da questão da vaidade. Porque sim, Jesus, a mensagem que Jesus pregava para uma pessoa só. A mesma mensagem. A mesma mensagem. Ele pregou para Nicodemos, a mensagem de uma... Isso aí é vaidade do pregador. Né? Então, inclusive, Jesus deixou uma grande multidão, entrou em um barco e atravessou o lago para pregar para um indivíduo endemoniado em um cemitério. Jesus deixou a multidão para pregar para um. Bom exemplo. Então, está relacionado exatamente no que você disse, na vaidade do pregador. Jesus não fez isso. O exemplo que nós temos do pregador por excelência, o nosso modelo, que é Cristo, ele não fez isso. Então, acrescenta algo, Wesley, sobre o comentário do nosso irmão aqui. Pode repetir o pregador, ele fala sobre os pregadores despreparados. Nós falamos um pouquinho sobre isso no começo. E ele fala aquele pregador que ele preparou o sermão. Quando ele fez a agenda, ele falou: nossa, a agenda é top. Vou preparar uma mensagem aqui que vai impactar a igreja e eu vou bombar. Vou ficar na boca do povo. Aí quando ele chegou lá, ele falou: nossa, cara, igrejinha pequena. Pô, eu imaginei que ia ter umas 300 pessoas aqui para me ouvir, tem 15. Pô, a mensagem que eu preparei é mensagem para um público maior, né? Pra dar aquele tal. E aí eu vou
Ah, vou pregar esse texto aqui mesmo, aqui, vou mudar, vou falar algumas coisas aqui. Tem pouquinha gente mesmo, a igreja é pequena, ninguém vai dar muita importância pra essa agenda minha aqui. Acho que nem vou postar as fotos na minha rede social, porque postar foto em igreja pequena, né? Geralmente esse tipo de pregador, ele gosta de postar foto quando ele prega em igreja grande. Quando ele prega em igreja pequenininha, ele nem posta no Instagram, porque vão falar, ih, pregador de igreja pequena. Então, o que você acha sobre o pregador? Ele muda a mensagem não porque o Espírito mandou, mas porque ele percebeu que a igreja é pequena, o público é menor do que ele imaginava. Sim. Novamente, né, nós entramos na questão dos profissionais, né? Ele não está se submetendo ali à vontade de Deus, de fato. Quando nós observamos o livro de Atos, seu capítulo 6, houve uma questão ali, né? Sobre quem iria servir à mesa, quem iria continuar no ministério da palavra. E os apóstolos separou alguns diáconos, né? Para que pudesse ali estar fazendo assim a vontade de Deus. E aí ele deixou bem claro o versículo, o capítulo 6, o versículo 4, ele diz assim, ó: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, o que acontece? O pregador, ele tá dentro da igreja, ele percebeu que o seu público é um público pequeno, ele viu que ali não, a pregação dele não era não ia dar muito ibope. não ia dar muito ibope, e ele decidiu não valorizar o ministério da palavra, né? Sim. Não decidiu perseverar ali na chamada dele. Eu acho que o pregador, indiferentemente do lugar ou do ambiente que ele se encontra, ele deve pregar, ser fiel ao texto, pregar a palavra com afinco, né? Com dedicação, independente, esteja 1 ou 2 ou 3, e assim o nome de Deus vai ser glorificado. E o ponto interessante, dá para perceber que esse pregador está se preocupando com status, né? De status, ser reconhecido. Hoje em dia, o que o diga, né? E a questão também que tem muitas profecias, né? Fala, Deus vai soprar o seu nome, ele quer que o nome dele seja soprado, né? Sendo que é o nome de Jesus que tem que... Mas aí a gente cai para uma situação muito, muito perigosa, né? E que muitos, eles caem nessa armadilha, que é a usurpação da glória de Deus. Sim, né? Exatamente. Então, o que acontece? Aí eu vou fazer um pequeno recorte sociológico. Houve uma ascensão muito grande do número de evangélicos, né, no Brasil. Isso despertou o quê? Justamente isso que vocês estão falando, os profissionais da fé. E o que faz essa diferenciação? O que faz eu diferenciar o profissional da fé do pregador, do exímio pregador, aquele que foi chamado? Justamente isso, né? A usurpação da glória de Deus, a exaltação da autoimagem em detrimento da própria a palavra. Antropocentrismo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, por isso também, né? Eu creio que as nossas igrejas, elas estão atentas a isso, pelo menos a igreja onde eu congrego, que o pastor não entrega o microfone na mão de qualquer pessoa, não convida qualquer pessoa, qualquer um líder de grupo que vá convidar algum dos pregadores, o pastor vai ligar, vai analisar para ver quem é. Então a gente tem que estar muito atento, né, porque tem pessoas infelizmente, né, não sei nem classificar o nome, né? Mas é isso aí só. Deixa eu puxar um pino da granada aqui. Já que nós estamos falando desse tipo de pregador, o que vocês acham da questão do pregador e a questão financeira? Da questão assim, você acha que o pregador ele consegue ter apoio bíblico e moral para estipular um valor para que ele possa ou não atender aquela agenda? Ou vocês acham que não é legal estipular um valor? Porque hoje é o que mais tem, tá? Tem um pessoal que direto fica me mandando mensagem, porque sabem que eu sou amigo de um pregador aí conhecido, né? Pastor Juliano, já mandar um abraço para ele também, lá do Fora da Caixa. Deus abençoe vocês. E sempre me mandam: pô, manda o número do Juliano pra mim, queria trazer ele aqui, não sei o que e tal e tal. Como eu conheço ele, estou mais próximo,
eu encontrei algumas dessas pessoas na aula de teologia. Aí eu falei assim, meu irmão, não me leve a mal, mas eu não passo o número dele, porque o número que eu tenho é o número pessoal dele, e ele nem tem um número só para agendas. Por quê? E eu explico. Aí falei pra eles. Falei, cara, não me leve a mal. É assim, se você quiser trazer um pregador famoso hoje na sua igreja, você consegue. Tem pregador até com nome artístico. Ele não usa nem o nome dele. Você nem sabe qual é o nome dele. Ele usa nome artístico, entendeu? É Relâmpago, é o Bola de Fogo, é o Trovão, é o não sei o que lá. Cada um, tá? Mas aí eu comentei com ele, eu disse assim, se você quiser trazer alguém desse porte que eu tô falando agora, aqui desse que eu falei, você consegue. Você entra em contato com a assessoria, você faz o sinal, o cara vem, você paga ele. Não tem problema nenhum. Você consegue trazer grandes pregadores, grandes no sentido de nome no Brasil, na sua igreja. Pode ser uma congregação pequena. Se você pagar, eles vêm. Eu falei, aí eu comentei com o irmão, falei, esse irmão em específico é difícil, meu irmão. Porque assim, a agenda dele não é feita dessa forma. Ele vai em igrejas que uma pessoa indicou, que um pastor ligou pro pastor dele e pediu o contato, e o pastor dele falou, pô, vai lá, tal. Então, assim, é uma agenda feita com mais, com pessoas que ele conhece, uma igreja que ele conhece, de um amigo daqui, um amigo que indicou lá. Não há uma assessoria que você liga, quanto que é? Tanto, vou pagar. O dia que tem, tal e tal. Então, assim, hoje tem muito isso. Então, como vocês acham que a igreja deve lidar com esse tipo de pregador? E vocês acham que há um limite, não há um limite, não deve cobrar, pode cobrar? Como vocês entendem essa questão? Pode começar, Marcelo. Então, Rafa, mais uma vez acerca do exemplo, né? Tem um pregador lá na nossa igreja, o Diogo Torres, um rapaz abençoadíssimo, ele me contou uma experiência em que ele foi convidado, ele é tem um dom da palavra, uma coisa assim sobrenatural, né? Eu amo ouvir as pregações dele. Então já correu o Brasil todo, né? E assim, o Diogo Torres, ele não estipula valor. Mas ele contou uma experiência, e aí eu vou fazer os dois extremos, tá? Contou uma experiência que ele foi chamado para pregar lá no Mato Grosso, né? E por não estipular, né, enviaram lá o valor da passagem para ele, só que chegou lá e teve um problema, a pessoa que convidou ele sumiu, e ele teve que pedir, ele pregou 2 dias lá, e só que a igreja não fundamentou ali, não financiou a passagem de volta dele, ele teve que pedir ajuda. Então isso aí eu acho que é uma extrema irresponsabilidade, porque a pessoa ela tá saindo, ela tá tendo deslocamento, né? Então tem que custear isso aí. Então tem que ter o mínimo de responsabilidade. Agora, por outro lado, tem aqueles profissionais da fé que cobram um absurdo. Isso aí também é um mercenário. A gente não precisa nem entrar muito nesse campo, né? Que é absurdo, né? Agora, custear ali os valores, né? Ali da passagem, da estadia, uma ajuda de custo, porque às vezes a pessoa deixa o próprio trabalho dela para poder atender uma agenda. Isso aí é necessário, tem que ter essa responsabilidade. A pessoa às vezes vai deixar uma semana de trabalho, por exemplo, às vezes tem muitos pregadores que eles são profissionais autônomos, né? Então, por exemplo, ele vai se dedicar uma semana ali na leitura, na oração, né? Ele vai abandonar o trabalho dele para fazer, para atender aquela agenda. Ganhar isso, no trabalho. Então, nada mais justo. Opa, então vamos fazer aqui uma análise, né? E vamos custear uma oferta especial, porque não é só também o dia dele ali, né? Tem todo um preparo. Então, é digno o obreiro, sim, do seu salário. Como você disse também, né, acerca da itinerância, né, a respeito do Juliano, né, tem ali, é uma pessoa dedicada, a gente conhece, né, é uma pessoa dedicada à administração do evangelho. Então tem que ter esse custeio. Agora, só mais 15 segundos, uma outra situação que tem que se levantar um alerta também, que eu não vou citar aqui por conta de ética o nome, de um pregador que nós conhecemos, e aí ele divulgou lá também a questão da agenda dele.
E eu olhei a agenda dele, mensal dele, então, tal dia, tal lugar, tal dia, todos os dias pregando. Eu falei, mas nem a Santa Ceia, no dia da Santa Ceia, cadê o dia da Santa Ceia da igreja dele aqui? Mas nem o dia da Santa Ceia ele tá na igreja dele, que é um complicador também, Sim, né, em relação à exatamente. itinerância. Pregador porque- sem pastor, E assim, né? Sem pastor, exatamente. Então não tem referência. Se ele prega todo dia, aí você pega e pensa, bom, que dia que ele toma ceia? Que dia que ele senta pra ouvir o pastor dele no culto de doutrina? Exato. E um ponto importante, que dia que ele é pai? Que dia que ele é marido? Que dia que ele tá em casa, cuidando da casa dele? Pronto. Aí, analisando a situação, o que acontece? Já passou por 3 casamentos. Entendeu? Então, tá vendo? Quem aguenta, né? Então é Complicado. Então, eu particularmente acompanho este pensamento. Daqui a pouco eu já vou ouvir o Wesley. E tenho 2 experiências. Esses tempo atrás agora, eu e minha esposa estivemos pregando no Paraguai. Pregamos em algumas cidades lá do Paraguai. E eu Pela fiquei sabendo miseri- que foi uma benção lá, né? Pela misericórdia de Deus, foi bom. Preguei só em igreja sede, só igreja Rafael boa. Raio. As igrejas lá me impressionaram, porque quando eu fui com uma visão, né? perspectiva de, tipo, não deve ser um povo... Fervoroso. E deve ser um povo muito humilde. Então, quando eu cheguei lá, na verdade, não é. Na verdade, eles têm uma vida até que melhor que a nossa. Por conta de algumas coisas, eu vi, assim, igrejas muito boas, um povo muito crente, um povo muito mão Receptivo. aberta nas ofertas. O pastor fazia uma cantina, não tinha nada relacionado a mim, não era para transmitir para mim a oferta. O pastor abria uma cantina, eles compravam tudo, assim, sabe? Nenhum culto que eu participei lá, a cantina teve que guardar, vendia tudo. Meu, assim, uma lição eles deram que eu aprendi muito. E não estipulei valor, fui, não cobro, até fui com o meu recurso, não me enviaram. É porque assim, eu não pedi. Se eu tivesse pedido, eles me enviavam. Mas eu fui com o meu recurso, cheguei lá, fui abraçado, acolhido. Eles custearam toda a minha viagem de ida, de volta, aos dias que eu fiquei lá. O pastor, inclusive, disse o que você disse agora. Ele falou assim, Rafa, eu vou te abençoar aqui, porque eu entendo que você tem o seu trabalho e todos esses dias que você está aqui, você não está trabalhando e você não está ganhando. Então eu vou te abençoar. Em todas as outras igrejas que eu preguei, a oferta acolhida ali, o pastor veio e transmitiu para mim. Então assim, foi uma bênção. Só que eu também já tive experiência parecida com a do irmão, não foi muito longe. Assim, eu rodei com a minha esposa cerca de, acho que pouco mais de 200 quilômetros. Mais de 200 quilômetros, com pedágio, com gasolina, com tudo. E, assim, eu não cobrei, entendeu? Isso é de uma banana. Aí eu falei, rapaz, ainda depois eu tive que parar pra comer. E a minha esposa, né, que tá bem ativa aqui no YouTube, aqui, a costela que Deus me deu, ela come de verdade. Eu tive que parar pra comer, pra voltar embora. Então, assim, eu tive um gasto alto, porque eu rodei muitos quilômetros, paguei vários pedágios, tive que parar pra comer. E assim, tipo, sabe, Deus abençoe. E aí você fala, cara, até onde o pregador vai? Porque cobrar não é legal. Eu não cobro de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo você fica nessa corda bamba de vai que eu chego lá e os irmãos, Deus te abençoe. E sabe, aí você fala, meu, até onde o pregador pode ir é complicado. A igreja precisa entender que se ela tirou o pregador da casa dele, trouxe ele até a igreja para trazer uma mensagem de Deus para eles. A igreja precisa ter a responsabilidade de entender que, no mínimo, ela precisa arcar com esses custos, né? Exato. Wesley, pode falar a sua opinião aí. E tem outro ponto, né? Alguém vai pegar aquele texto lá, né? E citar pro pregador, né? De graça recebeis, de graça dai. Fazendo alusão ao evangelho, né? De Cristo Jesus, né? A pessoa recebeu e tá indo anunciar o evangelho e tem que dar o evangelho de graça, né? De fato, né? A gente entende que o pregador, ele é submisso a quem o chamou, né? E essa mensagem é dada a quem o chamou de uma forma de graça, né, praticamente. Mas eu acredito que o pregador, ele
ele deve mostrar, assim, o custo da sua viagem. Mas estipular valores, eu acho que foge um pouco do que é ético, né? Da ética cristã. Entendi. Porque você começa a pensar da seguinte forma. O valor estipulado é um valor... O pregador que estipulou um valor, é um valor justo? É um valor realmente que vai dar para ele custear a sua viagem, se manter? Tomar um lanche com a tomar um esposa. lanche? Ou esse valor tem um sentido mais de ganhar, né? De ganho, de se enriquecer através da fé e assim Preciso por pagar a diante. minha assessoria, preciso pagar o meu motorista. E isso é um problema, Preciso né? pagar a babá que vai cuidar do meu filho a hora que eu estiver pregando. Aí você fala, Eu preferiria pegar esse valor e pensar na questão da Complicado. itinerância do pastor local. Do tempo integral, né? Do pastor local. Porque o pastor, muitas das vezes, local, precisa trabalhar, e esquece muitas das vezes. Não é que esquece, por causa da loucura desse mundo, né? Coração de Maria no mundo de Marta, né? O pastor, ele precisa dar atenção pro rebanho, dar atenção pra sua casa. E eu vejo essa falta também no meio da igreja, né? Essa questão deveria manter, dar um salário pro pastor pra vir com a questão do integral, salário né? Pastor... digno, né? Sim, um salário digno. Que dê pra Mas ele preferem se dar altos valores para os verdadeiros pregadores, pastores também, né? altos valores para pregadores, Tem e os muito pastores pastor por aí. locais que dão a vida pelo rebanho estão sendo desprezados. Sim, Estão sendo verdade. desprezados. Você colocou um ponto interessante, a gente já tá caminhando pro final. Eu vou soltar só aqui agora mais um pensamento pra gente pensar. E aí você fala dos livros, Wesley, você apresenta os livros e a gente encerra, tá bom? Você falou sobre o de graça recebeu, de graça dai. Eu conheço uma igreja que os pastores são ensinados a isso. Tipo assim, eles são ensinados e você leva o pregador lá e você não dá nada pra eles. Porque de graça recebeu, de graça dai. Esse é o argumento. Porém, a pergunta que eu faço é... Bom, se o pregador é pregador de graça, o pastor é pastor de graça? Porque em específico, eu não vou ficar citando o nome para não ser antiético, mas em específico do que eu tô falando, parece-me que quem ensina isso recebe um alto salário. 2 pesos, 2 medidas. Alto salário. Aí eu penso, se eu sou pregador e eu preciso pregar de graça porque de graça eu recebi, por que o pastor tem um salário tão alto? Não tô reclamando do salário, mas assim, não fica incoerente? Eu recebo um alto salário para ser pastor, mas eu quero que o pregador se desloque e venha pregar na minha igreja de graça. Eu não dou nem a gasolina para ele. Então você fala, é esquisito isso, né? Então tem essa questão, eu acredito, como você falou, a igreja precisa honrar o pastor local, abençoar o pastor local, para que ele tenha tempo para se dedicar à palavra, à saúde do rebanho, confiado a ele, para que ele não esteja tão disperso com os problemas do emprego e acabe não tendo a atenção voltada 100% ali ao seu rebanho. A igreja precisa cuidar do pastor e a igreja também precisa ter essa sensibilidade de que se eu não quero pagar, eu uso o pregador da casa. Entendeu? Tipo assim, eu não quero pagar um pregador pra vir aqui. Nem o custo dele eu quero dar. Mas tá cheio de obreiro na igreja. Levante, forme um obreiro, faça dele um grande pregador e ele prega na sua igreja. Mas ele quer tirar o fulano de tal lá da outra cidade pra vir pregar aqui e não quer dar nem a gasolina pro coitado do pregador. Então assim, a gente percebe que, né, tem esses paralelos, essas coisas que vai nos deixando meio que sem entender para onde vai esse caminho desse mercado gospel. A gente não sabe muito para onde vai, onde tudo isso vai acabar, mas nós ainda acreditamos que Deus, ele vai vir, Cristo, ele vai vir arrebatar uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nós acreditamos que existe uma igreja separada,
santa, ainda com muitos escândalos, esse mercado gospel, com todas essas coisas. Nós não acreditamos na derrota da igreja. Sim, A igreja que Jesus vai vir buscar é uma igreja santa, fiel, lavada, perdoada, restaurada, uma igreja que está viva nesse mundo anunciando o evangelho. Para nós encerrarmos aqui, eu queria que vocês se lembrassem de alguma bizarrice de algum pregador aí. Alguma coisa que algum pregador pregou que vocês se lembram, que você fala, nossa, cara, essa daí o cara forçou a amizade. Se vocês lembrarem, se não lembrarem não tem problema, eu vou começar comigo, tá? Começar comigo. Tem um pregador que eu ouvi algumas vezes pregando, algumas vezes dizendo assim, pregando de púlpito da igreja, dizendo assim, ó, se você pecar e não vir confessar pra mim, você vai pro inferno. Opa. E não foi uma vez só, diversas vezes, ensinando a igreja que se os membros individuais, cada um deles, pecarem, e não está estipulando aqui um grau de pecado, um pecado muito grave. Se você pecar e você não vir confessar para mim, isso vale para todos os membros da igreja, vocês não vão ser salvos. Quando eu ouvi isso, eu falei, bom, confessar pecado pro pastor não tem um amparo muito claro bíblico. A Bíblia diz, confessais uns aos outros. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer que, se você tem um pastor crente, homem de Deus, sábio, é importante você conversar com ele. Se você confia nele e você sabe que ele não vai espalhar o erro que você cometeu, ele vai orar por você, ele vai te ajudar, ele vai te dar um bom conselho, é bom você ir lá no seu pastor e conversar com ele. Mas esse pregador, ele tomava parte na salvação das pessoas. Aí eu penso, a Bíblia diz, aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. Confessa a quem? Confessa aquele que pode perdoar. Então assim, eu preciso confessar para quem é o meu salvador. Para que eu perca a nível de perder a salvação. É para o meu salvador, entende? Então assim, é uma coisa que, para mim, entra no campo das heresias. Sim. Sabe? A sua salvação, ela está entrelaçada a um outro pecador, porque ele também peca. Aí eu pergunto, esse cara que diz isso, ele confessa os pecados dele para quem? Porque ele está em um nível ali como que eu posso dizer? De cargo ali, de desenvolvimento da igreja, um nível acima dos ouvintes. E ele confessa para quem? Então assim, é uma coisa que eu escutei muito pregador dizendo, muito pregador não, ou mesmo dizendo várias vezes, e assim, me soou de forma muito bizarra. Alguém assim, salvação compete ao Salvador. Ele é o mediador entre Deus e os homens, e só ele, não há outro, sabe? Eu dizer que, se não passar por mim, e eu não dizer assim, confessou pra mim? Beleza, tá aprovado, você vai pro céu. Ah, aquele ali não deixou de falar comigo? Não vai pro céu, vai pro inferno. Tipo assim, é uma coisa que eu fico assustado de perceber que a igreja ainda meio que abraça essa ideia. Né? O que você acha disso? E já pode comentar alguma coisa? Isso aí é um fato, né, que você apresentou, que foge do contexto bíblico, né? E triste, né? Voltamos ao sistema católico, né? O católico tinha rasgar domínio, as teses, né? de Martim Lutero, né? E vamos voltar para... Vamos voltar, né? Para o papado. A minha tese, a tese do meu TCC, inclusive surgiu dentro de uma fala de um irmão, né? Quando eu comecei a fazer a teologia, ele chegou até a mim e perguntou, né? Falei, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Depois que você começou a fazer a teologia, como tá a sua fé? Eu falei, irmão, mas o que você quer dizer com isso?
Mas não está escrito, irmão, que a letra mata. Isso é um ponto, né? Um ponto interessante para que a gente possa observar. Mas como assim a letra mata? Eu falei, não, irmão, muito estudo, não está escrito lá em Eclesiastes lá que os muitos livros, é enfado e tal. Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A teologia, ela parte do princípio em que Deus, que não pode ser estudado, se coloca numa condição de estudo, né? Teologia, estudo de Deus. E aí, o que acontece? Só um ponto aqui. Estudo daquilo que Deus revelou na sua palavra acerca dele, não de forma porque exaustiva. Deus não pode ser colocado embaixo de uma luneta, né? E passar pelo método empírico, né? Sim. E o que acontece? Respondendo o irmão, foi, irmão, existe a sã teologia, a boa teologia, a teologia que glorifica a Deus. Porque a teologia que eu estou aprendendo está me ensinando a amar a Deus com entendimento. Amar a Deus com entendimento. Que bom. E amar a Deus com entendimento é você conhecer a Jesus, é conhecer as suas escrituras, conhecer aquilo que ele nos dispôs, né, nos apresentou, para que nós possamos glorificar a ele. Então esse foi um dos pontos, né? Uma Legal. fala, né? E não foi só uma pessoa, né? Muita gente fala isso que... sobre a teologia, né? Só que o texto mata. em si, a interpretação correta, a hermenêutica desse texto não tem nada a ver com o que eles entendem. E amarrando a sua pergunta, Rafa, acerca do exemplo com a do Wesley, eu vou citar, né, a interpretação errada, eu vou citar o exemplo de uma denominação, né? Em que ela prega por não conhecer a escritura de forma correta, de não incentivar o povo a ler e estudar a escritura, eles pregam que existe pecado de morte. Né? Então, o adultério é um pecado de morte, isso aí implica na sua salvação, anula a cruz de Cristo. Então, né? Então, acho que é uma das bizarrices, aliando a sua pergunta sim. Com o exemplo do Wesley. Maravilha. Você quer falar do livro? Sim. Pode falar do livro, daí a gente já Está aqui um livro chamado Caminhando com Deus na Oração, do nosso irmão Bruno. Vou deixar disponível depois nas minhas redes sociais. Pode erguer para a câmera. Você vai fazer o sorteio, Wesley? O sorteio? Vou deixar um livro aí pro sorteio. Pega quem compartilhou, o que acha? Nós vamos colocar, vou dar uma dica. Pegar todas as pessoas que comentaram lá no YouTube, né? De repente pegar 3 aí. E aí coloca o nome numa caixinha, sorteia e aí as pessoas... Maravilha. O pastor Gustavo já fica... o pastor fica nesse negócio aí. E aí os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, né? E aí o Bruno foi muito feliz que ele faz uma sistematização a respeito da oração e das suas experiências, né? Com Deus, né? Através da oração. Eu lendo esse livro... Ele cita aqui que Deus ele fez um chuveiro novamente aquecer. Chuveiro que estava queimado. Ele falou, Senhor, estou passando por uma prova, Senhor. Estou sem dinheiro, Senhor. Me ajuda, Senhor. E estava uns 2 dias já sem tomar banho, irmão. E de repente o chuveiro voltou a funcionar por intermédio da oração. São algumas experiências que quem vive é quem ora, né? Quem acaba se dedicando na oração, acaba conhecendo a Deus por meio da oração. Eu só vou apresentar o do Rafa, né? Não vou deixar o Rafa apresentar. Livro excelente, O Amado, né? Trata acerca do jovem rico. Eu mesmo, eu gosto de ler, já li esse livro 3 vezes. Parece cada vez que eu leio... Tá vindo coisa nova desse livro aí, hein? Parece cada vez que eu leio ele, eu vejo um ponto de vista diferente. Então, um livro também bastante inspirado por Deus aí. Deus abençoe a vida do nosso irmão Rafael. Maravilha. Esse daí você vai deixar um pra nós aí? Vou deixar um pra cada um. Ô, glória. E vou deixar os do sorteio. Aí sim. Nosso irmão Gustavo. Glória a Deus. Meus irmãos, Pastor Gustavo, alguma coisa? Tranquilo? Deus é maravilhoso. Então, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer o Dr. Marcelo, nosso amigo em particular, que vem de Campinas, né? Caminhou um pouco até chegar aqui. Deus abençoe, muito obrigado. Nosso irmão Wesley, teólogo, veio de São Paulo, caminhou bastante também para chegar até aqui. Então, Deus abençoe, muito obrigado.
Acredito que foi um bate-papo legal. A gente nos atentamos a pontos legais sobre a Bíblia. Você que assistiu pode voltar e assistir novamente, ir pausando e pegando os pontos com mais calma. Então, eu fico muito feliz, grato a Deus por participar aqui hoje com vocês. Quero agradecer também ao pastor Gustavo, que é o âncora aí do programa, do podcast. Quero agradecer a todos os envolvidos aqui no podcast que fazem com que este ambiente, com que essas programações aconteçam. Então, quero agradecer a Deus por tudo. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os ouvintes. Ficam todos na paz de Deus e que nós possamos todos sempre crescer na graça e no conhecimento, sendo fiel às Escrituras Sagradas. Meus irmãos, Deus os abençoe. Até a próxima.